racismo velado é um desafio social e jurídico no país. Por isso, pesquisadores, advogados e militantes defendem a necessidade de combater tal prática disfarçada de brincadeiras e expressões populares. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Escondido em supostas brincadeiras ou expressões, o racismo velado é um desafio para todos nós enquanto sociedade. É também um desafio jurídico, difícil de provar e muitas vezes interpretado como um crime de menor gravidade no Brasil. De acordo com o bacharel em Direito e presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, Rosenberg Moraes Caetano, o racismo velado está fortemente presente no nosso cotidiano e se dá de várias formas, entre elas, naquelas frases que estão disfarçadas de uma ideia não racista, do tipo, não tenho nada contra pretos, inclusive meu melhor amigo é preto. Esse é apenas um exemplo de racismo velado que é muito difícil de provar e que encontra certo apoio no jurídico brasileiro. Para a doutora em Sociologia Réia Silvia Gonçalves Pereira, que pesquisa camadas populares e questões raciais, o brasileiro é historicamente preconceituoso e o ditado recorrente no Brasil que dizia que branca é pra casar, mulata é pra fornicar e negra é pra trabalhar demonstra que existia historicamente um lugar social para cada um, lugar esse que se estabelecia nas relações. Temos um racismo de marca. Quanto mais preto, maior o preconceito. E o preconceito que seria velado costuma aparecer na primeira relação de conflito. Todos sabem o seu lugar, mas quando há um conflito, esse racismo aparece. denegrir, cor do pecado, inveja branca, são apenas algumas das inúmeras palavras ou expressões racistas que estão no nosso vocabulário. A advogada e professora universitária Tatiana Leles da Mata e Silva discorre sobre a ideia em torno de um selo não racista, dizendo que o negro de estimação é uma nova versão de uma pretensa democracia racial. As pessoas precisam de um selo de que não são racistas. Então elas têm até um amigo negro, até já namoraram uma pessoa negra e assim por diante. O racismo velado pode ser visto fortemente no contexto acadêmico, que é majoritariamente branco. No contexto da universidade, a gente percebe que sempre é preciso qualificar o aluno negro como uma forma de legitimar a ocupação daquele espaço que é predominantemente branco. É preciso então dizer que aquele aluno negro é muito inteligente, que fala tantas línguas, entre outras características, como se fosse necessário um processo de embranquecimento. E nesse sentido, o racismo vai ganhando outros contornos. A educação é uma ferramenta fundamental nessa luta, até porque a questão racial aparece de maneira muito forte na educação, sobretudo pública, de acordo com o professor de Sociologia da rede estadual, Tiago Fernandes Madeira. Existe claramente um recorte racial quando olhamos para os alunos com maior dificuldade e defasagem dentro do contexto educacional. Não tem como passar despercebido. É essencial que a escola trabalhe essas questões com seus alunos, inclusive a questão do racismo velado. Parte dessa população nem se reconhece como negra, e o reconhecimento é um passo muito importante. O racismo velado não acontece somente entre pessoas. Ele está presente também nas instituições. Muitas vezes naquelas que precisam atuar justamente para reduzir as desigualdades. Temos como exemplo a aplicação da Lei Aldir Blanc, Lei 14.017 de 2020, que instituiu o auxílio ao setor cultural no contexto da pandemia. A legislação negligenciou muitas minorias. Muitas comunidades quilombola, por exemplo, que guardam grande herança cultural, não tiveram acesso a esse recurso. Aqui temos um exemplo de racismo velado institucional. Outra lei importante é a que determina a presença de negros nas propagandas institucionais do governo, Lei 11.162 de 2020, de autoria do deputado Bruno Lamas. Essa norma luta contra a ideia de que apenas a pessoa branca tem boa aparência, um exemplo de racismo institucional. Um passo importante para combater o racismo velado é reconhecer a sua existência. O racismo revela relações de poder que precisam ser reconhecidas e postas em debate. É preciso entender e admitir que todos nós somos racistas. Esse é o primeiro passo. Além disso, no Brasil, o elemento branco precisa entender que, por mais branco que seja, existe nele uma raiz negra.